Você conhece a bruxa que podia mudar de aparência à vontade, que lutou nas linhas de frente contra as forças das trevas e que provou que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos momentos mais sombrios da história bruxa? Hoje vamos mergulhar profundamente na vida extraordinária de Nymphadora Tonks, uma das personagens mais fascinantes e corajosas do mundo mágico. Prepare-se para descobrir segredos sobre sua infância conturbada, sua conexão proibida com uma das mais antigas famílias de sangue puro da Inglaterra, seu amor impossível que desafiou todas as convenções e o sacrifício final que mudou o destino de todos nós. Esta é uma história de coragem, identidade, rebeldia e amor incondicional que vai emocionar você do início ao fim. Mas antes de começarmos essa jornada incrível, eu preciso do seu apoio para continuar trazendo conteúdos completos e detalhados como este. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. É rápido, é gratuito e faz toda a diferença para o canal crescer. E deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber de onde vocês são e sentir essa conexão com pessoas de todo o mundo. Agora sim, vamos começar essa história extraordinária. Nymphadora Tonks nasceu em algum momento entre 1972 e 1973, filha de Ted Tonks e Andromeda Tonks, anteriormente conhecida como Andromeda Black. E já no seu nascimento, podemos perceber que sua história seria marcada por contradições e quebras de paradigmas do mundo bruxo. Para entender completamente quem foi Tonks, precisamos primeiro entender a origem complexa de sua família, especialmente o lado materno, que carregava um peso enorme de tradição, preconceito e poder. Andromeda Black nasceu em uma das famílias bruxas mais antigas e respeitadas da Grã-Bretanha, a nobre e ancestral Casa dos Black. Esta família tinha um lema que ecoava por gerações, estampado em sua tapeçaria genealógica e gravado no coração de cada membro. Toujours pur, sempre puro. Os Black eram obcecados com a pureza de sangue, acreditavam fervorosamente na superioridade dos bruxos de sangue puro sobre os nascidos trouxas, e até mesmo sobre aqueles com sangue misto. Eles eram conhecidos por sua riqueza, influência política e conexões com as artes das trevas. Muitos membros da família Black, ao longo dos séculos, apoiaram ideologias que promoviam a segregação e até a eliminação de bruxos nascidos trouxas. Andrômeda tinha duas irmãs, Bellatrix e Narcisa. As três irmãs Black cresceram juntas na mansão da família, educadas nos valores tradicionais de pureza de sangue, etiqueta bruxa de alta sociedade e magia sofisticada. Bellatrix, a mais velha, abraçou completamente a ideologia familiar e eventualmente se tornaria uma das seguidoras mais fanáticas e cruéis de Lord Voldemort, uma das comensais da morte mais temidas. Narcisa, a mais nova, também seguiria o caminho esperado, casando-se com Lucius Malfoy, outro bruxo de sangue puro de família tradicional, e mantendo as tradições da pureza de sangue. Mas Andrômeda era diferente. Apesar de toda a educação rigorosa e das expectativas esmagadoras de sua família, ela se apaixonou por Ted Tonks, um bruxo nascido trouxa. Ted não tinha linhagem bruxa. Seus pais eram pessoas comuns, sem poderes mágicos. E no mundo dos Black, isso o tornava menos que nada. Para a família Black, um nascido trouxa era uma abominação. Alguém que roubava a magia de verdadeiros bruxos, alguém indigno de respeito ou consideração. O relacionamento entre Andrômeda e Ted era mais do que proibido. Era impensável. Uma traição aos valores fundamentais da família. Quando Andrômeda decidiu se casar com Ted Tonks, ela sabia exatamente o que estava fazendo e quais seriam as consequências.
A família Black não tolerava desvios de suas regras rígidas. Qualquer membro que manchasse a honra da família, que se relacionasse com nascidos trouxas ou que demonstrasse simpatia por aqueles que eles consideravam inferiores, era completamente deserdado e apagado da existência familiar. E foi exatamente isso que aconteceu com Andrômeda. Ela foi literalmente queimada da tapeçaria genealógica da família Black, um artefato mágico que registrava todos os membros da linhagem. Onde antes havia seu nome, seu rosto bordado em fios de ouro e prata, agora havia apenas um buraco negro chamuscado, como se ela nunca tivesse existido. Andrômeda perdeu tudo quando escolheu o amor. Ela foi cortada de sua herança, repudiada por seus pais, rejeitada por suas irmãs, excluída da sociedade de sangue puro que havia sido seu mundo inteiro. Mas ela não se arrependeu. Ela e Ted construíram uma vida juntos, baseada em amor verdadeiro, respeito mútuo e valores completamente diferentes daqueles com os quais Andrômeda havia crescido. E foi nesse lar, construído sobre a rebeldia contra o preconceito e a escolha do amor sobre a tradição, que Nymphadora Tonks nasceu. O próprio nome de Tonks já carregava essa dualidade interessante. Nymphadora era um nome claramente inspirado na mitologia, elaborado e até pretensioso, talvez um último vínculo com as tradições de nomenclatura sofisticada da família Black, que sempre escolhia nomes ligados a estrelas, constelações e figuras mitológicas. Mas desde pequena, Tonks odiava esse nome. Ela achava horrível, formal demais, inadequado para quem ela realmente era. E aqui já começamos a ver um traço fundamental de sua personalidade. Tonks não queria ser definida por expectativas alheias ou tradições que não faziam sentido para ela. Ela insistia que todos a chamassem apenas de Tonks, e reagia com irritação genuína quando alguém usava seu primeiro nome completo. Crescer como filha de Andrômeda e Ted significava crescer em um ambiente muito diferente daquele que a maioria dos bruxos de famílias antigas conhecia. Ted e Andrômeda criaram sua filha com valores de igualdade, aceitação e justiça. Tonks aprendeu desde cedo que a origem de sangue de uma pessoa não determinava seu valor, que nascidos trouxas eram tão capazes e merecedores de respeito quanto bruxos de sangue puro, e que o preconceito que havia destruído a família de sua mãe era algo a ser combatido, não perpetuado. Mas Tonks herdou algo muito especial, algo extremamente raro no mundo mágico. Ela nasceu como uma Metamorph Magus, uma bruxa com a habilidade inata de mudar sua aparência física à vontade, sem precisar de poções, feitiços ou varinhas mágicas. Esta é uma habilidade mágica extremamente rara, uma em 1.000.000, que não pode ser adquirida ou aprendida, você simplesmente nasce com ela ou não. E Tonks tinha esse dom de forma plena e natural. Desde muito pequena, provavelmente ainda bebê, Tonks já demonstrava essa habilidade. Ela podia mudar a cor de seu cabelo instantaneamente, passando de rosa choque para roxo, de azul turquesa para laranja vibrante. Ela podia alterar o formato de seu nariz, tornando-o adunco como um bico de pato ou arrebitado como um botão. Podia mudar a cor de seus olhos, o formato de seu rosto, até mesmo sua altura e constituição física, até certo ponto. Para Tonks, sua aparência era fluida, mutável, uma forma de expressão pessoal que mudava de acordo com seu humor, personalidade e vontade. Essa habilidade de Metamorph Magus não era apenas um truque divertido ou uma curiosidade mágica. Era uma parte fundamental de quem Tonks era como pessoa. Ela nunca se sentiu presa a uma aparência fixa, nunca se definiu por características físicas permanentes. Em um mundo onde muitas pessoas, especialmente na sociedade bruxa tradicional, eram obcecadas com linhagem, aparência e características herdadas, Tonks era a antítese perfeita disso.
Ela era quem ela escolhia ser a cada momento, e sua aparência refletia sua personalidade vibrante, irreverente e completamente autêntica. Quando chegou a hora de ir para Hogwarts, a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, Tonks estava mais do que pronta. Ela foi selecionada para a casa Lufa-Lufa, conhecida por valorizar trabalho duro, lealdade e paciência. E aqui vale destacar algo importante. Lufa-Lufa é frequentemente subestimada, vista como a casa dos bruxos medianos ou menos brilhantes, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Lufa-Lufa produziu bruxos extraordinariamente talentosos, e Tonks certamente estava entre eles. Durante seus anos em Hogwarts, Tonks se destacou de várias formas. Ela não era a aluna mais comportada. Certamente não era alguém que seguia regras cegamente ou que se preocupava excessivamente com aparências. Ela era conhecida por sua natureza descontraída, seu senso de humor, sua lealdade feroz aos amigos e sua notória falta de jeito. Sim, apesar de todas as suas habilidades mágicas impressionantes, Tonks era extraordinariamente desastrada. Ela tropeçava constantemente, derrubava objetos, esbarrava em móveis e geralmente causava pequenos desastres por onde passava. Essa combinação de talento mágico excepcional e descoordenação física era uma das características mais encantadoras e humanizadoras de Tonks. Mas academicamente, Tonks era brilhante. Ela tinha um talento natural para a defesa contra as artes das trevas, uma matéria que se tornaria central em sua vida profissional. Ela também era excepcionalmente boa em feitiços, transfiguração e outras disciplinas práticas. Seu professor favorito, conforme ela mesma mencionaria mais tarde, era o diretor Albus Dumbledore, que claramente via nela um potencial especial. Após se formar em Hogwarts, Tonks tomou uma decisão que definiria o resto de sua vida. Ela decidiu se tornar uma Auror, um dos trabalhos mais prestigiados, perigosos e difíceis no mundo bruxo. Aurores são bruxos de elite treinados pelo Ministério da Magia para capturar bruxos das trevas, investigar crimes mágicos graves e proteger a comunidade bruxa das ameaças mais perigosas. O treinamento para se tornar Auror é notoriamente rigoroso, durando 3 anos completos e exigindo notas excepcionais em várias matérias fundamentais. Tonks iniciou seu treinamento de Auror em algum momento depois de 1990 e passou 3 anos intensos desenvolvendo habilidades avançadas em combate mágico, investigação, infiltração, rastreamento e inúmeras outras especialidades. O treinamento de Auror não era apenas academicamente desafiador, era física e emocionalmente exaustivo. Os candidatos eram testados constantemente, empurrados aos seus limites, preparados para enfrentar as situações mais perigosas e moralmente complexas que o mundo bruxo tinha a oferecer. E Tonks se destacou. Ela se qualificou como Auror por volta de 1994, tornando-se uma das mais jovens bruxas a alcançar esse posto em gerações. Sua habilidade de Metamorph Magus era incrivelmente valiosa para o trabalho de Auror. Ela podia se infiltrar em qualquer situação, assumir qualquer identidade, seguir suspeitos sem ser reconhecida, escapar de situações perigosas, mudando completamente sua aparência em segundos. Ela era um trunfo inestimável para o departamento de Aurores. Mas ser Auror em meados da década de 90 significava algo muito específico. O mundo bruxo estava em um período de relativa paz, mas era uma paz frágil, construída sobre as cinzas da última guerra contra Voldemort. Voldemort havia desaparecido misteriosamente em 1981, depois de tentar matar o bebê Harry Potter e ter seu feitiço refletido contra ele mesmo de alguma forma. Ele foi destruído,
Ou pelo menos foi isso que todos acreditavam. E seus seguidores, os Comensais da Morte, foram capturados, mortos ou entraram em esconderijo. Mas para aqueles que realmente entendiam o que havia acontecido, para aqueles que conheciam a verdadeira natureza de Voldemort e a extensão de sua magia das trevas, havia sempre uma suspeita incômoda de que ele poderia retornar. E foi exatamente isso que aconteceu em junho de 1995, no final do torneio Tribruxo, quando Voldemort retornou em um ritual das trevas horrível, usando o sangue de Harry Potter para recuperar seu corpo físico. Foi nesse momento crítico que Tonks foi recrutada para algo muito maior do que seu trabalho regular como Auror. Ela foi convidada a se juntar à Ordem da Fênix, uma organização secreta fundada por Albus Dumbledore durante a Primeira Guerra contra Voldemort, para combater as forças das trevas. A Ordem da Fênix havia sido dissolvida após a queda de Voldemort em 1981, mas com seu retorno, Dumbledore a reconstituiu imediatamente. A Ordem da Fênix era composta pelos bruxos e bruxas mais corajosos, habilidosos e confiáveis que Dumbledore conhecia. Eram pessoas dispostas a arriscar tudo, incluindo suas próprias vidas, para proteger o mundo bruxo da tirania de Voldemort. E Tonks, apesar de sua juventude, foi considerada digna de se juntar a esse grupo de elite. Ela tinha apenas 22 ou 23 anos quando se tornou membro da Ordem, mas já havia provado seu valor, sua coragem e sua habilidade. A primeira missão importante de Tonks com a Ordem da Fênix foi fazer parte da guarda avançada que escoltou Harry Potter da casa dos Dursley, na Rua dos Alfeneiros, até o quartel-general da Ordem em Grimmauld Place, número 12, em agosto de 1995. Esta foi a primeira vez que Harry conheceu Tonks, e a impressão que ela causou foi imediata e marcante. Tonks chegou à casa dos Dursley, junto com outros membros da Ordem, incluindo Mad-Eye Moody, Remus Lupin, Kingsley Shacklebolt e outros. Harry ficou imediatamente intrigado com aquela bruxa jovem, de cabelos rosa-choque e vibrante personalidade que contrastava totalmente com a seriedade da situação. Tonks era descontraída, amigável, engraçada, e sua habilidade de mudar sua aparência à vontade fascinava Harry. Ela mostrou a ele como podia alterar seu nariz para um bico de pato ou um focinho de porco, como podia mudar a cor de seu cabelo instantaneamente, e fez tudo isso com um senso de humor natural e uma falta total de pretensão. Durante o voo de vassoura de Surrey até Londres, Tonks ajudou a proteger Harry, demonstrando suas habilidades como Auror e sua dedicação à missão da Ordem. Quando finalmente chegaram a Grimmauld Place, Harry começou a entender melhor quem era Tonks e qual era seu papel nessa guerra que estava apenas começando. Grimmauld Place, número 12, era a antiga casa da família Black, a mesma família da qual a mãe de Tonks havia sido expulsa décadas antes. A casa agora pertencia a Sirius Black, o padrinho de Harry, que havia herdado a propriedade após a morte de sua mãe. Sirius estava preso em Grimmauld Place, incapaz de sair porque ainda era um fugitivo procurado pelo Ministério da Magia por crimes que ele não havia cometido. E para Tonks, estar naquela casa era uma experiência complexa e carregada de emoção. Tonks nunca havia visitado a casa de sua família materna antes. Ela havia crescido ouvindo histórias sobre os Black, sabendo que sua mãe havia sido rejeitada e excluída, que seus tios, tias e primos do lado materno não a reconheciam como parte da família. E agora ela estava ali, no coração físico daquela linhagem que a havia rejeitado antes mesmo de ela nascer. Era perturbador e fascinante ao mesmo tempo. A relação de Tonks com Sirius Black era particularmente interessante. Sirius era seu primo em primeiro grau, filho de Walburga e Orion Black, irmão de Andrômeda.
Mas eles nunca haviam se conhecido antes, porque Sirius havia sido preso em Azkaban, quando Tonks era apenas uma criança pequena, e durante os 12 anos em que ele esteve preso, não houve nenhum contato familiar. Quando Sirius escapou de Azkaban em 1993 e depois se juntou à Ordem da Fênix quando foi reconstituída, ele e Tonks finalmente se conheceram. E eles se deram muito bem. Apesar da diferença de idade e das experiências de vida completamente diferentes, Sirius e Tonks compartilhavam algo fundamental. Ambos haviam rejeitado os valores tóxicos da família Black. Ambos haviam escolhido ficar do lado certo da história. Ambos valorizavam coragem, lealdade e justiça acima de pureza de sangue e tradição. Sirius ficava encantado com a irreverência de Tonks, com seu senso de humor e sua habilidade de trazer leveza até mesmo nas situações mais sombrias. Para Sirius, que estava preso naquela casa cheia de memórias dolorosas de uma família que o havia odiado e deserdado, ter Tonks por perto era um alívio, uma conexão com algo mais leve e esperançoso. Tonks visitava Grimmauld Place regularmente durante aquele período, tanto para missões da Ordem, quanto simplesmente para fazer companhia a Sirius, que estava cada vez mais deprimido e frustrado com sua situação de confinamento. Ela tentava animá-lo, fazendo piadas, mudando sua aparência para personagens ridículos, só para arrancá-lo daquela melancolia, trazendo notícias do mundo exterior. Mas nem mesmo Tonks conseguia realmente aliviar o peso do que Sirius estava sentindo. Durante esse período, Tonks também desenvolvia um relacionamento complexo com outro membro importante da Ordem da Fênix, Remus Lupin. Remus era um lobisomem, um homem marcado por uma maldição que o transformava em uma criatura perigosa e descontrolada durante a lua cheia. Ele havia sido amigo íntimo de Sirius Black, James Potter e Peter Pettigrew durante os anos em Hogwarts, formando um grupo conhecido como os Marotos. Ele também havia sido professor de defesa contra as artes das trevas de Harry Potter durante seu 3º ano em Hogwarts. Remus Lupin era muito mais velho que Tonks, 13 anos mais velho, para ser preciso. Ele era reservado, cauteloso, marcado por anos de discriminação e sofrimento por ser um lobisomem em uma sociedade que temia e odiava sua condição. Ele vivia à margem da sociedade bruxa. Dificilmente conseguia trabalho devido ao preconceito contra lobisomens e carregava um peso enorme de culpa, vergonha e baixa autoestima. Remus não se considerava digno de felicidade, de amor, de uma vida normal. Ele havia se convencido de que sua condição de lobisomem o tornava perigoso, indesejável e inadequado para relacionamentos genuínos. Mas Tonks via algo completamente diferente quando olhava para Remus Lupin. Ela via um homem corajoso, inteligente, gentil e profundamente bom. Ela via alguém que havia sofrido injustiças terríveis e ainda assim permanecia leal, honesto e dedicado a fazer o que era certo. Ela via alguém que merecia amor, respeito e felicidade, independentemente de sua condição de lobisomem. E em algum momento, durante aquele período trabalhando juntos na Ordem da Fênix, Tonks se apaixonou por Remus Lupin. Não sabemos exatamente quando ou como começou, mas sabemos que durante 1995 e 96, enquanto trabalhavam juntos em missões perigosas para a Ordem, enquanto passavam noites longas em Grimmauld Place, planejando estratégias e protegendo Harry Potter, algo mudou entre eles. Tonks, com sua natureza aberta e honesta, não escondia seus sentimentos. Ela era vibrante, alegre, apaixonada pela vida e completamente desprovida de preconceitos. Para ela, o fato de Remus ser um lobisomem era completamente irrelevante para seus sentimentos por ele. Mas Remus resistia. Ele se afastava emocionalmente, criava barreiras
Insistia que um relacionamento entre eles era impossível e errado. Ele tinha todas as desculpas. Era muito velho para ela, era muito pobre, era muito perigoso, era um lobisomem que poderia colocá-la em risco, que poderia manchar sua reputação, que poderia passar sua condição para eventuais filhos. Remus havia internalizado décadas de discriminação e preconceito contra lobisomens, e isso havia destruído sua capacidade de acreditar que merecia ser amado. A dinâmica entre Tonks e Remus durante esse período era dolorosa de assistir para aqueles ao redor deles. Tonks, geralmente tão alegre e cheia de vida, começava a definhar emocionalmente. Sua metamorfose, que sempre havia sido tão fluida e natural, começava a falhar. Quando um Metamorph Magus está sob grande estresse emocional ou depressão severa, eles podem perder o controle sobre sua habilidade. E foi exatamente isso que aconteceu com Tonks. Seu cabelo, que ela geralmente mantinha em cores vibrantes e divertidas, ficava preso em um castanho sem vida. Ela não conseguia mais mudá-lo, não importava o quanto tentasse. Era como se a cor tivesse drenado não apenas de seu cabelo, mas de sua vida inteira. Enquanto isso, eventos terríveis estavam se desenrolando no mundo bruxo mais amplo. Em junho de 1996, ocorreu a Batalha da Divisão de Mistérios no Ministério da Magia. Harry Potter e vários de seus amigos de Hogwarts foram atraídos para uma armadilha no Departamento de Mistérios, onde foram atacados por Comensais da Morte, liderados por ninguém menos que Bellatrix Lestrange, a tia de Tonks. A Ordem da Fênix, incluindo Tonks, chegou para resgatar as crianças e uma batalha feroz eclodiu. Tonks lutou bravamente naquela batalha, enfrentando Comensais da Morte experientes e perigosos. Mas a batalha teve um custo terrível. Durante o combate, Tonks foi atingida por uma maldição enviada por ninguém menos que sua própria tia, Bellatrix Lestrange. A maldição a deixou gravemente ferida, e ela caiu inconsciente enquanto a batalha continuava ao seu redor. Ela foi levada ao Hospital St. Mungus para doenças e ferimentos mágicos, onde passou semanas se recuperando. Mas a perda mais devastadora daquela noite não foi seu próprio ferimento. Durante a batalha, Sirius Black, seu primo que havia se tornado tão querido para ela, foi morto. Bellatrix Lestrange, em um momento de crueldade casual, atingiu Sirius com uma maldição que o jogou para trás através do véu na Câmara da Morte, um arco misterioso do qual não há retorno. Sirius estava morto, e Harry Potter, que havia acabado de encontrar seu padrinho e estava construindo uma relação com ele, estava devastado. A morte de Sirius afetou profundamente Tonks também. Eles haviam tido tão pouco tempo juntos, apenas alguns meses desde que se conheceram, e agora ele se foi. E a pessoa responsável por sua morte era sua própria tia, a irmã de sua mãe, que havia escolhido o lado mais sombrio possível, que havia se tornado uma das seguidoras mais fanáticas e cruéis de Voldemort. Era mais uma demonstração brutal da linha que dividia a família Black, mas uma razão pela qual Tonks sabia que havia apenas dois lados nessa guerra, e não havia meio termo possível. O ano seguinte, 1997, foi um dos mais sombrios da história bruxa recente. Voldemort estava ganhando poder rapidamente. Os Comensais da Morte estavam se tornando cada vez mais ousados, e o Ministério da Magia, sob a liderança incompetente do ministro Rufus Scrimgeour, estava lutando para manter algum controle sobre a situação. A guerra não era mais uma possibilidade distante, era uma realidade presente e terrível. Em abril de 1997, ocorreu a Batalha da Torre de Astronomia em Hogwarts. Comensais da Morte invadiram a escola, e no caos que se seguiu, Albus Dumbledore, o maior bruxo da era e líder da Ordem da Fênix, foi morto. A morte de Dumbledore foi um golpe devastador para todos que lutavam contra Voldemort.
Ele havia sido o único bruxo que Voldemort realmente temia. O estrategista por trás da resistência, o símbolo de esperança e liderança. Com sua morte, muitos começaram a perder a esperança de que a guerra poderia ser vencida. Tonks estava presente durante a batalha em Hogwarts, lutando ao lado de outros membros da Ordem para proteger a escola e seus alunos. Ela lutou ferozmente, mas a batalha foi caótica e brutal, e o resultado foi devastador. Junto com a morte de Dumbledore, vários membros da comunidade de Hogwarts foram feridos, e a escola, que sempre havia sido vista como o lugar mais seguro do mundo bruxo, havia sido violada. Mas foi após essa batalha, durante o funeral de Dumbledore, realizado nos terrenos de Hogwarts, que algo fundamental mudou na relação entre Tonks e Remus Lupin. Durante o funeral, enquanto a comunidade bruxa se reunia para homenagear o homem que havia significado tanto para tantos, Tonks e Remus finalmente confrontaram seus sentimentos um pelo outro de forma aberta e pública. Não sabemos exatamente o que foi dito entre eles, mas sabemos que Remus finalmente deixou cair suas defesas e admitiu seus sentimentos por Tonks. Ele finalmente permitiu-se acreditar que merecia amor, que sua condição de lobisomem não o tornava indigno de felicidade, que Tonks realmente o amava e que ele tinha o direito de corresponder a esse amor. Foi um momento de vulnerabilidade e coragem tremenda para Remus ir contra tudo que ele havia sido condicionado a acreditar sobre si mesmo durante décadas. Para Tonks, ver Remus finalmente baixar suas barreiras e permitir-se ser amado foi transformador. Sua metamorfose voltou instantaneamente. Seu cabelo retornou às cores vibrantes que ela amava, voltando ao rosa-choque que era sua marca registrada. A cor, literalmente e metaforicamente, retornou à sua vida. Ela estava radiante, feliz, completa de uma forma que não havia estado há meses. Tonks e Remus começaram um relacionamento aberto e comprometido após o funeral de Dumbledore. Mas isso não significava que seria fácil. O mundo ao redor deles estava desmoronando cada vez mais rápido. Voldemort estava consolidando seu poder. O Ministério estava à beira do colapso e os Comensais da Morte estavam conduzindo ataques cada vez mais ousados contra bruxos nascidos trouxas, membros da Ordem da Fênix e qualquer um que se opusesse ao regime sombrio que estava sendo estabelecido. Em algum momento, durante o verão de 1997, Tonks e Remus se casaram. Foi uma cerimônia pequena, íntima, realizada em segredo devido às circunstâncias perigosas. Não havia tempo ou segurança para grandes celebrações, mas isso não importava para eles. O que importava era que eles estavam juntos, que haviam escolhido se comprometer um com o outro, apesar de todas as incertezas e perigos que estavam enfrentando o que viria como parceiros unidos. O casamento de uma metamorfe magus com um lobisomem era, em si mesmo, um ato de desafio contra os preconceitos do mundo bruxo. Muitos na sociedade bruxa viam lobisomens como criaturas subhumanas, perigosas e não confiáveis. Havia leis discriminatórias que limitavam onde lobisomens podiam trabalhar, onde podiam viver, com quem podiam se relacionar. E aqui estava Tonks, uma bruxa jovem, talentosa, de uma família respeitável, apesar das complicações com os Black, casando-se aberta e orgulhosamente com um lobisomem. Era mais uma demonstração de que Tonks não se importava com convenções sociais, preconceitos ou expectativas. Ela amava Remus por quem ele era, e isso era tudo que importava. Mas a felicidade deles seria testada de formas que ninguém poderia prever. Pouco tempo depois do casamento, Tonks descobriu que estava grávida. Ela estava extasiada. Ela sempre havia querido ser mãe, sempre havia imaginado uma família, e apesar de todas as circunstâncias terríveis ao redor deles, a ideia de trazer uma nova vida ao mundo,
Um filho feito do amor entre ela e Remus a enchia de alegria e esperança. Mas a reação de Remus foi completamente oposta. Ele entrou em pânico. Todos os medos e inseguranças que ele havia tentado superar voltaram com força total. Ele estava aterrorizado com a ideia de que seu filho pudesse herdar sua licantropia, que a criança pudesse nascer como um lobisomem condenado ao mesmo tipo de vida de sofrimento e discriminação que ele havia enfrentado. Ele estava convencido de que havia cometido um erro terrível ao se casar com Tonks, que havia sido egoísta ao permitir-se ser feliz, que agora estava arruinando não apenas a vida de Tonks, mas também a vida de uma criança inocente. A reação de Remus foi tão extrema que ele considerou abandonar Tonks e o bebê. Em um momento de desespero, ele até apareceu na casa onde Harry Potter estava escondido, tentando se juntar a Harry, Rony e Hermione em sua missão para encontrar e destruir as Horcruxes de Voldemort, essencialmente tentando fugir de suas responsabilidades como marido e futuro pai. Harry, demonstrando uma maturidade e percepção notáveis, confrontou Remus duramente, dizendo a ele que estava sendo covarde, que estava abandonando sua família no momento em que mais precisavam dele, que seu pai, James Potter, nunca teria feito algo assim. As palavras de Harry atingiram Remus como um choque de realidade. Ele percebeu que estava repetindo os mesmos padrões de autodepreciação e medo que haviam governado sua vida por tanto tempo. Mas desta vez estava machucando as pessoas que ele mais amava no processo. Ele retornou para Tonks, pediu perdão e se comprometeu a ser o marido e pai que ela e o bebê mereciam. Tonks, demonstrando a força emocional e a generosidade de espírito que sempre a caracterizaram, perdoou Remus. Ela entendia que seus medos vinham de um lugar profundo de trauma e discriminação, que não eram realmente sobre ela ou o bebê, mas sobre todas as coisas horríveis que o mundo havia feito com ele por décadas. E ela escolheu ficar ao lado dele, apoiá-lo e construir a família que ambos queriam, apesar de todos os obstáculos. Durante a gravidez, Tonks continuou trabalhando como Auror tanto quanto possível, embora eventualmente tivesse que diminuir seu ritmo conforme o bebê crescia. Mas mesmo grávida, ela permanecia comprometida com a luta contra Voldemort. O mundo bruxo estava em seu momento mais sombrio. Em agosto de 1997, o Ministério da Magia havia caído sob o controle de Voldemort. O ministro da magia, Rufus Scrimgeour, foi assassinado e Voldemort instalou um fantoche, Pius Thicknesse, como o novo ministro, enquanto seus comensais da morte assumiam posições-chave em todos os departamentos do governo. Uma das primeiras ações do Ministério sob controle de Voldemort foi estabelecer a Comissão de Registro de Nascidos Trouxas, uma organização fascista destinada a perseguir, prender e eventualmente eliminar todos os bruxos nascidos trouxas. Bruxos e bruxas nascidos trouxas eram forçados a comparecer a audiências onde eram interrogados sobre como obtiveram sua magia, com a premissa absurda de que eles haviam roubado magia de verdadeiros bruxos. Era uma purga sistemática e genocida, e era exatamente o tipo de ideologia que a família Black havia apoiado por gerações, levada ao seu extremo lógico e horrível. Tonks, como filha de um bruxo nascido trouxa, tinha conexões pessoais profundas com essa perseguição. Seu próprio pai, Ted Tonks, estava em perigo mortal. Nascidos trouxas e seus aliados de sangue puro ou mestiços que se recusavam a se submeter ao novo regime estavam sendo caçados ativamente pelos carniceiros, esquadrões de comensais da morte que capturavam e matavam aqueles considerados indesejáveis pela nova ordem. Ted Tonks teve que entrar em fuga. Ele não podia mais viver abertamente, não podia mais trabalhar, não podia mais estar seguro em sua própria casa.
Ele se tornou um fugitivo, movendo-se constantemente, escondendo-se, tentando sobreviver. E Tonks, agora grávida e trabalhando com a Ordem da Fênix, vivia com o medo constante de que algo acontecesse com seu pai. Em abril de 1998, Tonks deu à luz um menino. Ela e Remus o chamaram de Ted, em homenagem ao pai de Tonks, e Remus em homenagem ao próprio pai da criança. Mas o bebê rapidamente ficou conhecido como Ted, e a alegria de seu nascimento era temperada pela escuridão do mundo ao redor deles. Ted não herdou a licantropia de seu pai, para o imenso alívio de Remus, mas ele herdou a habilidade de metamorf magos de sua mãe, capaz de mudar a cor de seu cabelo e traços faciais desde o nascimento, uma habilidade rara e maravilhosa que conectava ele diretamente com sua mãe. Harry Potter foi escolhido como padrinho de Ted, uma honra que significava muito para Harry, Remus e Tonks. Harry havia sido fundamental em fazer Remus perceber suas responsabilidades como pai, e a conexão entre eles era profunda e significativa. Para Harry, que havia perdido seus próprios pais quando era bebê, ser padrinho de Ted era uma forma de honrar a memória de James e Lily Potter, de dar a uma criança o tipo de amor e proteção que ele próprio havia recebido de seu padrinho, Sirius Black. Mas a felicidade de ter Ted foi brutalmente interrompida por uma tragédia terrível. Em abril de 1998, pouco depois do nascimento de Ted, Ted Tonks foi morto. Ele havia sido capturado pelos carniceiros durante uma de suas tentativas de fuga e foi assassinado simplesmente por ser um bruxo nascido trouxa que se recusava a se submeter ao regime de Voldemort. A morte de Ted foi devastadora para Tonks e Andrômeda. Ted havia sido um homem bom, gentil, corajoso o suficiente para se casar com Andrômeda, apesar de todas as consequências. Um pai amoroso que havia criado Tonks com valores de igualdade e justiça. E agora ele estava morto, mais uma vítima do preconceito e do ódio que haviam envenenado o mundo bruxo. Tonks não teve tempo para processar adequadamente sua dor. Ela tinha um bebê recém-nascido, um marido que estava lutando em missões perigosas para a Ordem, e uma guerra que estava chegando ao seu clímax final. Em maio de 1998, apenas um mês após o assassinato de seu pai, veio a notícia de que Harry Potter havia sido visto em Hogsmeade, perto de Hogwarts, e que Voldemort estava mobilizando todas as suas forças para uma batalha final na escola. A Batalha de Hogwarts começou na noite de 2 de maio de 1998. Era a confrontação decisiva entre as forças de Voldemort e todos que ainda resistiam a ele. Voldemort havia dado um ultimato: entreguem Harry Potter ou a escola seria atacada, e todos dentro dela seriam mortos. Mas os professores, alunos e membros da Ordem da Fênix em Hogwarts se recusaram. Eles se prepararam para lutar, sabendo que muitos não sobreviveriam, mas determinados a defender o que era certo. Tonks deixou seu bebê de semanas de idade com sua mãe, Andrômeda, e foi para Hogwarts lutar. Ela não hesitou, não considerou ficar em casa em segurança com seu filho. Ela era uma Auror, uma membra da Ordem da Fênix, e seu lugar era na linha de frente dessa batalha que determinaria o futuro de todos. Remus também estava lá, lutando em outra parte do castelo. Ambos sabiam os riscos. Ambos sabiam que poderiam não voltar para casa para seu filho, mas ambos fizeram a escolha de lutar porque era isso que precisava ser feito. A Batalha de Hogwarts foi a confrontação mais violenta e destrutiva da Segunda Guerra Bruxa. Centenas de bruxos e bruxas, incluindo muitos estudantes de Hogwarts ainda adolescentes, lutaram contra hordas de comensais da morte, gigantes, dementadores, acromântulas e outras criaturas das trevas que Voldemort havia reunido para seu exército.
A batalha atravessou a noite toda, indo de sala em sala, corredor em corredor, destruindo partes do castelo que havia sido um lar e lugar de aprendizado por 1000 anos. Tonks lutou com ferocidade durante a batalha. Ela estava em seu elemento, usando toda a sua formação como Auror, toda a sua habilidade mágica, toda a sua coragem. Ela enfrentou múltiplos comensais da morte, protegeu estudantes, lutou ao lado de colegas da ordem. Mas, em algum momento durante a batalha, no caos e na violência daquela noite terrível, Ninfadora Tonks foi morta. Não sabemos exatamente como ela morreu, quem a matou ou onde no castelo ela caiu. Mas sabemos que ela lutou até o fim, que ela nunca desistiu, que ela morreu fazendo o que acreditava ser certo. E sabemos que ela não morreu sozinha. Remus Lupin, seu marido, o amor de sua vida, o pai de seu filho, foi morto na mesma batalha. Alguns relatos sugerem que Remus foi morto por Antonin Dolohov, um dos comensais da morte mais cruéis e habilidosos. Quanto a Tonks, alguns acreditam que ela pode ter sido morta por sua própria tia, Bellatrix Lestrange, a mesma mulher que havia matado Sirius Black, embora isso nunca tenha sido confirmado definitivamente. Quando o amanhecer finalmente chegou e a batalha terminou com a derrota final de Voldemort, os sobreviventes caminharam pelo castelo devastado, contando seus mortos. E ali, no grande salão de Hogwarts, que havia sido transformado em um necrotério temporário, os corpos de Tonks e Remus foram colocados lado a lado. Harry Potter, exausto e traumatizado pela batalha, viu seus corpos ali. Ele viu que eles estavam de mãos dadas, unidos mesmo na morte. E ele pensou em Ted, o bebê de semanas de idade que agora era órfão, que nunca conheceria seus pais, que cresceria como Harry havia crescido, sem lembranças da mãe e do pai que haviam morrido lutando para lhe dar um mundo melhor. A morte de Tonks e Remus foi uma das perdas mais trágicas da Batalha de Hogwarts. Eles haviam acabado de começar sua vida juntos. Tinham um filho recém-nascido. Tinham tanto para viver. Mas eles fizeram a escolha de lutar, de se sacrificar se necessário, porque entendiam que algumas coisas eram mais importantes que suas próprias vidas. Eles lutaram por um mundo onde seu filho pudesse crescer livre de preconceito, onde nascidos trouxas não fossem perseguidos, onde lobisomens não fossem discriminados, onde o amor fosse mais forte que o ódio. Ted Remus Lupin ficou órfão com apenas algumas semanas de vida. Ele foi criado por sua avó, Andrômeda Tonks, que havia perdido seu marido e sua única filha no espaço de semanas. Mas Ted não cresceu sem amor ou sem conhecer a história de seus pais. Harry Potter, como padrinho de Ted, permaneceu extremamente presente em sua vida. Harry visitava Ted regularmente, contava histórias sobre Remus e Tonks, garantia que o menino crescesse conhecendo a coragem, o amor e o sacrifício de seus pais. Ted cresceu, se tornando um jovem notável por si mesmo. Ele herdou a habilidade de Metamorph Magus de sua mãe e usava essa habilidade com a mesma alegria e criatividade que Tonks havia usado. Ele frequentemente mudava a cor e o estilo de seu cabelo, assim como sua mãe havia feito. E aqueles que a conheceram viam nele reflexos constantes de sua personalidade vibrante e espírito indomável. Ted eventualmente frequentou Hogwarts, onde foi selecionado para a casa Lufa-Lufa, a mesma casa de sua mãe, e se tornou monitor-chefe durante seu 7º ano, uma honra que teria feito Tonks e Remus imensamente orgulhosos. A história de Ninfadora Tonks é uma história sobre identidade, escolha e coragem. Ela nasceu em uma família dividida por preconceito, descendente tanto de bruxos de sangue puro, obcecados com pureza racial, quanto de nascidos trouxas que representavam tudo que aqueles puristas desprezavam.
Ela poderia ter sido esmagada por essas contradições, poderia ter sido definida pela rejeição de metade de sua família ou pelos traumas que sua mãe havia enfrentado. Mas Tonks escolheu definir-se por si mesma. Ela rejeitou até mesmo o nome que lhe foi dado, insistindo em ser chamada apenas de Tonks, uma declaração de que ela não seria definida por expectativas alheias ou tradições que não fizessem sentido para ela. Sua habilidade como Metamorph Magus era a manifestação física perfeita de quem ela era. Alguém que se recusava a ser confinada a uma única identidade, a uma única aparência, a uma única forma de ser. Ela era fluida, mutável, sempre autêntica consigo mesma em cada momento, e isso era sua força. Tonks também nos ensinou sobre amor incondicional e a coragem de lutar pelo que é certo mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. Ela amou Remus Lupin não apesar de sua licantropia, mas simplesmente porque ela o amava. Ponto final. Ela se recusou a aceitar os preconceitos da sociedade sobre lobisomens, assim como sua mãe havia se recusado a aceitar os preconceitos sobre nascidos trouxas. E quando Remus tentou se afastar dela por causa de suas próprias inseguranças, ela lutou por aquele amor, persistiu e eventualmente ajudou-o a ver que ele merecia felicidade. E no final, Tonks nos mostrou o que significa sacrifício verdadeiro. Ela tinha tudo para viver. Um marido que amava, um filho recém-nascido que precisava dela, uma mãe que já havia perdido tanto e não poderia suportar perder mais. Ela poderia ter ficado em casa, protegido-se, focado apenas em sua família. Ninguém a teria culpado por fazer essa escolha. Mas Tonks sabia que algumas lutas são grandes demais para ficarem de fora, que algumas causas valem qualquer sacrifício, que o mundo em que seu filho cresceria dependia das escolhas que ela fazia naquele momento. Então ela foi para Hogwarts naquela noite de maio, e ela lutou, e ela morreu, junto com dezenas de outras pessoas corajosas que fizeram a mesma escolha impossível. E por causa desse sacrifício, Voldemort foi derrotado. O regime genocida que ele havia estabelecido foi derrubado. E uma nova era começou para o mundo bruxo. Uma era onde crianças como Ted Lupin poderiam crescer livres das sombras que haviam assombrado gerações anteriores. A vida de Tonks durou apenas 25 anos. Mas nesse tempo relativamente curto, ela viveu completamente, amou profundamente, lutou ferozmente e deixou um legado que continuaria através de seu filho e através de todos aqueles cujas vidas ela tocou. Ela provou que você não precisa viver por muito tempo para viver com significado. Que coragem não significa ausência de medo, mas ação apesar do medo, que amor verdadeiro transcende todas as barreiras sociais e preconceitos, e que algumas coisas valem mais que a própria vida. Nymphadora Tonks foi uma Metamorph Magus, uma Auror, uma membro da Ordem da Fênix, uma esposa, uma mãe, e acima de tudo, uma pessoa que se recusou a ser definida por qualquer coisa além de suas próprias escolhas e valores. Ela viveu autenticamente, amou ferozmente, lutou corajosamente e morreu heroicamente. E embora sua vida tenha sido tragicamente curta, sua história continua inspirando todos nós a viver com a mesma coragem, autenticidade e amor incondicional que ela demonstrou em cada momento de sua existência. Essa foi a história verdadeira e completa de Nymphadora Tonks, uma das bruxas mais extraordinárias que o mundo mágico já conheceu. E assim, chegamos ao final dessa jornada incrível pela vida de Nymphadora Tonks, uma bruxa que nos ensinou que ser verdadeiro consigo mesmo é a maior magia de todas. Se você gostou desse conteúdo completo e detalhado, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas que também amam essas histórias profundas do mundo bruxo.
Sua inscrição é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos assim, explorando cada personagem com o respeito e a profundidade que eles merecem. Deixa também nos comentários qual personagem você quer ver no próximo vídeo. Adoro saber a opinião de vocês e suas sugestões sempre me inspiram. Muito obrigado por ter ficado até o final, por ter embarcado comigo nessa história emocionante de coragem, amor e sacrifício. Até o próximo vídeo e lembrem-se sempre, a maior magia está em ser quem você realmente é.